Tudo que você precisa saber sobre caixas de areias para gatos e por que alguns gatos não usam essas caixas de areia que vocês compraram aí com todo amor e com todo carinho. Nesse vídeo você vai aprender sobre isso e entender de uma vez por todas como oferecer uma boa caixa de areia e como fazer para os seus gatos pararem de fazer xixi fora. Vão comigo! Para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, sou médica veterinária e trabalho com comportamento e psiquiatria de felinos. Então, sim, não sou somente comportamentalista, sou médica veterinária e trabalho na área da psiquiatria. Faço pós na área. Então, tudo que eu falar aqui para vocês é de muito estudo, de muita dedicação e de muito aprendizado. E é isso também que eu entrego nas minhas consultorias para quem faz comigo. Vou deixar aqui na descrição como que vocês conseguem entrar em contato para marcar a sua e a gente conseguir oferecer aí conforto para todos os gatos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, manda para vários gateiros, porque aqui nesse canal você aprende tudo sobre comportamento, bem-estar e conforto para o seu gato. Então, a base de tudo é você conseguir entender quantos gatos você tem. Se você tem 2 gatos, você vai precisar de 3 caixas de areia. Se você tem 4 gatos, 5 caixas de areia. Então, é muito importante que antes de você adotar os gatos, você entenda: eu tenho espaço para comportar tudo que os meus gatos vão precisar? Porque a caixa de areia para eles é a base da vida deles. Se você tem um espaço que não comporta tantas caixas de areia igual os seus gatos vão precisar, você vai ter conflitos. Muitos conflitos começam na caixa de areia. Por quê? É o local onde eles fazem as necessidades. É o local onde eles vão fazer a necessidade e vão estar mais vulneráveis. Então, se um gato, por exemplo, está utilizando a caixa de areia e fica outro encarando, o outro vai lá e pula junto dentro da caixa, o outro vai lá e começa a rosnar para ele. O intuito, ele vai parando de usar a caixa. E aí é que começa. Usar o ralo do banheiro, usar o seu sofá, o seu colchão. E aí ele vai procurando outros lugares que absorvam essa urina. Então, o primeiro ponto é vocês entenderem quantos gatos vocês têm e a quantidade de caixas de areia. A regra N+1, gente, é universal. Então, independente de onde você esteja, se você está me vendo aí dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, qualquer local, vocês precisam entender isso. E a caixa de areia não é indicado que esteja uma do lado da outra, como o pessoal faz, né, aquela fileira ali do quarto dos gatos. Não existe quarto dos gatos, tá? O gato precisa ter acesso aí a vários cômodos da casa. Então, quando você entende que precisa ter a quantidade necessária de caixas espalhadas em vários cômodos, você já consegue entender um pouco mais do que pode estar acontecendo. Outro ponto muito comum é a frequência de limpeza dessas caixas. Não estou falando sobre lavar as caixas, que eu geralmente indico a cada 15 dias ou se tiver mais gatos toda semana. E sim a frequência de limpeza ao longo do dia. Então, tem pessoas que limpam a caixa a cada 2 dias, a cada 1 dia, uma vez no dia. E a gente precisa entender que é a mesma coisa da gente ir no banheiro e não dar descarga. Eu só vou dar descarga daqui 2 dias. E eles não têm essa opção, né, de dar descarga ou não. Eles vão depender de vocês para poder limpar a caixa. Então, se vocês não limpam a caixa, isso vai fazer com que eles não utilizem a caixa. Pelo menos 2 vezes ao dia. Pelo menos. Mas se você trabalha de home office, ou então se você só trabalha no período da tarde ou à noite, enfim, você pode ir lá. Sempre que você perceber que os seus gatos usaram as caixas, você pode ir lá e fazer a limpeza. Isso vai ajudar a fazer, né, com que eles tenham a caixinha ali sempre limpa e vai evitar que eles não usem a caixa, tá? Então, a frequência de limpeza da caixa também interfere se os seus gatos vão ou não fazer xixi fora, tá bom? Outro ponto muito necessário é o tipo de areia que você usa. A gente sabe que os gatos gostam de areias finas
E aí a gente precisa escolher uma areia que seja clarinha para a gente ver a cor da urina deles. Precisa fazer torrão e não pode subir pó, tá? Tem algumas areias aí que vocês usam que ela sobe aquele pó e isso causa alergia, asma, bronquite e por aí vai. Então você precisa utilizar uma areia adequada, sem contar que a gente tem por aí, né, algumas areias também que não formam torrão. E aí essas areias, toda vez que você vai lá, limpa a caixa, acha que limpou, mas não limpou, porque ela não formou o torrão. Quando ela não forma o torrão, ela fica juntinha ali, mas algumas partes do xixi acabam indo para o resto da caixa. E aí toda vez que aquele gato chega ali, cheira e vê e sente o cheiro ainda de urina, para ele tá sujo. Então, alguns gatos preferem fazer o xixi fora do que utilizar aquela caixa de areia que para você tá super limpa, mas para ele tá com cheiro de xixi. Então, fiquem atentos, tá? É muito importante que vocês utilizem essas areias. A que eu mais indico é a Viva Verde, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui um cupom para vocês utilizarem direto do site deles, que na primeira compra vocês têm desconto. Então, é direto no site. Eu vou deixar o link do site e o meu cupom, tá bom? Então, por que eu gosto da Viva Verde? A Viva Verde, ela entrega tudo que realmente uma areia boa precisa. Ser clarinha, formar torrão, não subir pó, não ter cheiro, tá? Então, quando a gente tem uma areia com essas características, é muito mais fácil do seu gato não fazer xixi fora, porque ele vai ter tudo que ele precisa ali. Outro ponto muito comum são caixinhas pequenas. Olha essa que tem aqui dos meus gatos, olha o tamanho dela, tá? Para vocês verem, inclusive caiu, e elas jogaram ali um ratinho aqui dentro. Deixa eu tirar. Então é muito importante que vocês utilizem essas caixas aqui, ó, que são bem grandes, tá? E que eles realmente gostam muito. Então fiquem atentos, porque todos esses pontos fazem com que o seu gato, se não tiver ajustado, eles vão fazer com que o seu gato não utilize a caixa de areia. Eu costumo falar que a caixa de areia dos gatos é a base da vida deles. Os conflitos acontecem porque muitas vezes não tem a quantidade adequada, muitas vezes a limpeza não é algo frequente e muitas vezes a localização. As melhores localizações, né, para ficar as caixas é, por exemplo, igual essa minha aqui, fica no meu escritório, então eu coloco ali no cantinho. Eu tenho outra na área de serviço e eu tenho outra também, eu tenho duas gatas e aí eu coloco outra também no quarto ali que a gente chama de closet, né, quarto de visita e tudo. Mas tem algumas pessoas que não têm essa disponibilidade de espaço e muitas vezes precisa sim colocar uma caixa, por exemplo, na sala. E, gente, eu preciso muito falar sobre isso. A gente precisa entender que a caixa de areia para os gatos é algo que não dá para abrir mão, tá? Então a gente precisa entender que muitas vezes vamos precisar colocar em lugares que para a gente não é confortável. Mas se o gato utilizar, a gente vai precisar fazer isso, tá? Em algumas outras situações, a gente tem a possibilidade de colocar no mesmo cômodo, mas com uma barreira visual. Então, vamos supor que eu quisesse colocar duas aqui nesse escritório. Colocaria uma num canto, uma barreira, podendo ser um móvel, pode ser um banquinho, né, que não dá para visualizar o outro lado. Alguma coisa que não vai deixar com que uma caixa seja vista pela outra caixa. Então, quando a gente consegue organizar no mesmo cômodo algumas caixas, ou pelo menos eu costumo falar que no mesmo cômodo dá para a gente colocar até mesmo duas caixas. Só que aí tem que ser de forma super bem estruturada, de uma forma super bem pensada, para que essas caixas não fiquem realmente sendo visualizadas enquanto os gatos estão utilizando ali naquele momento. Então, vocês precisam observar o local, ver quais móveis poderiam ser colocados. Geralmente eu indico uma cômoda, uma escrivaninha, tá? Algum móvel que realmente não dê para visualizar a outra caixa. E tudo nesses pontos aí, né, funciona com observação. Vocês vão observar se os seus gatos estão conseguindo utilizar, se os gatos não estão, se está tendo conflito, se não está tendo, tá? Para a gente conseguir realmente adequar esse ambiente para os gatos.
O grande X da questão aí, gente, é realmente vocês saberem tudo isso aí que eu falei para vocês, terem a quantidade de caixas indicadas, usar uma areia indicada, fazer uma limpeza da caixa de forma necessária, né? Então, não é a cada 2 dias, a cada um dia, uma vez no dia, pelo menos aí 2 vezes no dia, tá? Saber espalhar de forma correta essas caixas de areia, tá? E assim, entender, quanto mais gatos tiver no ambiente, mais conflitos pode ter. Porque a gente vai ter que sempre ficar espalhando os recursos de maneira adequada, de maneira indicada, da melhor forma para os gatos. E às vezes a gente não consegue. Então, pensem aí como que tá a disponibilidade aí das caixas de areia que vocês têm, qual areia vocês usam, tá? E comenta aqui para mim o que vocês acharam. Todas as informações para chegar até mim, para fazer uma consultoria, para me acompanhar no Instagram, estão aqui na descrição e todos os links falados também. Um beijo, gateiros, e até o próximo vídeo.